Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentar y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver ou vão ouvir esse vídeo, esse áudio. Nós estamos aqui na nossa quarta edição do Pode Pôr para Quebrar. Quero dizer para vocês que ter tantos meios de comunicação como a gente tem agora é um sonho muito antigo, e a gente está realizando esse sonho. O Coletivação aqui, se comunicando com vocês sobre vários temas. E hoje eu estou assim, ó, vocês estão me vendo aqui, quem está me vendo? Estou aqui, até de batom vermelho, para a gente comemorar a vitória do Partido Comunista no Chile, Boric presidente. E a gente queria comemorar isso, porque a gente faz um trabalho internacionalista, a gente acredita que não existe socialismo num só país, e que a gente vai precisar unir forças com o mundo inteiro, a partir da América Latina, para poder construir um mundo diferente, sem exploradores e explorados. Não adianta um país fazer isso sozinho se um país continua explorando outros países, como acontece hoje nessa política tão imperialista que a gente vive, né? Vou apresentar para vocês quem está comigo hoje, meu companheiro Afonso Magalhães, que tem uma experiência grande aí em toda a construção da política internacionalista, com várias ações aí de unificação política entre vários países. Afonso, bom dia, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui comemorando também a vitória da coligação Apruebo Dignidad, né, encabeçada pelo Partido Comunista, e a vitória do companheiro aí, Gabriel Boric, à presidência da República. É realmente um fato, assim, um acontecimento histórico, né, porque, claro, que isso tudo é processual, né, quer dizer, antes dele veio a Bachelet, com uma articulação mais de centro-esquerda, né, e todas as manifestações no Chile, enfim. Tudo isso começou com a desagregação do golpe do Pinochet lá atrás, né, um plebiscito em 1988, que derrotou a ditadura, e o crescimento desses movimentos que se aliaram aí ao Partido Comunista, essa construção dessa grande frente única, que era uma dificuldade que havia no Chile, né, de consolidar isso aí, e chegamos a esse resultado histórico, né, da eleição desse jovem companheiro à presidência da República do Chile. Então, nosso abraço, nossa saudação. Allende vive, Salvador Allende, nosso companheiro, foi assassinado num golpe sangrento de 1973, e agora a gente retoma. Quer dizer, é um acontecimento que marca a retomada do processo depois de tantos anos, né, de luta e de iniciativas populares mesmo, né, para virar essa página do pinochetismo, que aqui a gente tem o governo desse inominável aqui, e lá o Pinochet, inclusive o Guedes é filhote, né, do pinochetismo, né? O Guedes é aluno lá da escola, é um Chicago boy que fez estágio, né, na ditadura do Pinochet. Então, assim, a gente comemora por tudo, né? Pelo povo chileno, pela memória do Allende e pelo Brasil, pela América Latina. É isso aí. Tivemos que começar falando do Chile, não tinha como. Agora a gente pode voltar aqui para o lado de cá da Cordilheira dos Andes e falar da nossa Argentina. Afonso, um prazer estar aqui com você nessa manhã de segunda-feira, né? Assim, a gente ainda está meio ressaqueado da comemoração, mas a gente tinha combinado hoje conversar sobre um período histórico na Argentina, que a gente acha muito importante, ainda mais porque a gente quer falar um pouco da Argentina hoje, né? Ainda mais porque Lula esteve na Argentina há poucos dias, né? E foi uma festa, o povo argentino
recebendo Lula com o coração aberto, com a esperança, né, da gente ter um novo governo de esquerda aí no Brasil, que é um país muito importante, central na América Latina, né? Mas a gente quer falar um pouquinho do Lula, mas o mais importante hoje é que a gente queria conversar um pouco sobre o peronismo, né? Que é um movimento político na Argentina e que foi e é tão importante porque até hoje, né? Assim, ele tem uma influência grande, né? E tem um novo tipo de peronismo hoje na Argentina. Mas eu queria passar para ti, para você dizer, explicar um pouco como nasceu o peronismo na Argentina. Olha, existe um interesse, né, em conhecer melhor a história do peronismo na Argentina. Essa última, o Lula foi várias vezes à Argentina como presidente, como líder político, né, do Partido dos Trabalhadores, como dirigente sindical. Nessa última chamou muita atenção, né, assim, a química, né, que existe entre a liderança operária de Lula e a massa peronista. E, inclusive, me chamou a atenção positivamente que o Fabiano, trompetista, foi para a porta da embaixada da Argentina aqui no Brasil, né, logo depois da visita, e fez aquela performance com trompete e declarou viva Lula, viva o peronismo, né? Então, realmente existe uma identidade de classe, né, entre o Partido dos Trabalhadores e o peronismo, com trajetórias diferentes, porque muito se associa o peronismo na Argentina ao getulismo no Brasil, mas o getulismo não foi a fundo, né, do ponto de vista do empoderamento da classe operária, como ocorreu na Argentina, e foi um projeto de aliança mesmo, né, de setores da burguesia argentina, representados por Perón, que era um general, né, foi ministro do Trabalho, nós estamos falando aí de 1943 a 45, e ele entrou com um golpe militar e foi preso por um golpe militar dos setores reacionários. Ele foi ministro do Trabalho, começou a se diferenciar, né, dos outros generais lá, dos outros oficiais, com uma proposta de aliança clara com sindicatos operários, proposta de industrializar o país. Ele foi preso e a massa operária foi para as ruas para exigir sua libertação. Teve a convocação de eleições e ele foi eleito, né? Foi eleito presidente da Argentina, né, em 1945, e iniciou um processo, né, de industrialização do país, e foi uma aliança clara com os sindicatos, empoderamento dos sindicatos, né, de concessões mesmo, de aumento salarial, aumentou o salário mínimo, criou o 13º, além de estatização de setores básicos, como telefonia, como gás. Então, é um governo nacionalista que, com essa base popular de massas, empoderada através de sindicatos, o processo ele avançou para o processo de nacionalismo revolucionário. E o Perón acabou sendo deposto em 1955, né, por um golpe da direita, né, que eles chamavam, os movimentos chamaram esse golpe de a fuziladora, né, porque a direita chamava de La Libertadora, né? Então o sindicato chamava a fuziladora, e foi uma grande repressão realmente. Então Perón ele marcou uma época, né, que está aí até hoje, o peronismo muito forte, né, com condições, evidentemente. Hoje o peronismo de esquerda, digamos assim, é representado pelo kirchnerismo, né? Néstor Kirchner, saudoso Néstor Kirchner, e a sua companheira Cristina Kirchner, que hoje é vice-presidente da Argentina. Afonso, a gente sempre vê, assim, todas as manifestações na Argentina são muito grandes, né? A Central dos Trabalhadores é muito forte na Argentina, né? A gente pode dizer que tudo isso se deu ao trabalho de Perón, se começou com o trabalho de Perón, toda essa organização, uma organização muito coesa, muito forte na Argentina, né? Assim, isso é por causa do peronismo?
Quando Perón chegou à presidência da República, né, se abriu todo um processo, o movimento operário tinha uma grande atuação na Argentina também, principalmente por conta da atuação parecido com o Brasil também, né? Os migrantes italianos, espanhóis, né? Tinham formação socialista, formação anarquista, e tinha uma militância muito forte no movimento sindical. Eu quero chamar a atenção que Posadas, né, que foi o fundador da Quarta Internacional Posadista, ele é um operário de origem, né, na área de calçado, e Posadas, ele, como dirigente sindical, ele foi se formando também como dirigente político, e ele é o principal formulador, né, da importância histórica, né, do que foi e do que é o peronismo. Seus textos vão a fundo nisso aí. Claro que os textos vão sendo atualizados, né, como o peronismo nessa etapa, né, em tempos e espaços atuais da Argentina. Então, o Posadas, que é um mestre do marxismo de origem operária, né, o primeiro mestre marxista de origem operária, soube interpretar, né, essa mobilização de base, né, todo o projeto, né, de crescimento da Argentina, com base numa aliança, né, com sindicatos, com a classe operária. E por isso Perón fazia muitas concessões ao movimento sindical. Quero chamar a atenção, inclusive, para a companheira dele, Evita Perón, que morreu muito cedo, muito jovem, né, que tinha uma relação muito identificada com o povo trabalhador da Argentina. Então, isso aí construiu raízes profundas que se manifestam até hoje na Argentina. Tem uma confusão aí, Afonso, que eu queria que a gente conversasse um pouco sobre ela, porque algumas pessoas elas rotulam a esquerda de uma política populista, né? Assim, e todo o peronismo, durante muito tempo, foi taxado de demagógico e populista também, assim como no Brasil, os nossos governos de esquerda, né? Eu acho que as pessoas confundem um pouco uma identificação com a massa, com as dificuldades da massa, do povo, né? E também uma certa urgência que, todas as vezes que um governo de esquerda toma o poder, de alguma forma, tem uma urgência, porque os ciclos históricos vão e vêm, né? Então, normalmente, quando a esquerda toma o poder em qualquer país, tem uma massa muito sofrida, né? Esmagada pelas políticas imperialistas e tal, como vai acontecer no Chile agora, está acontecendo no Chile agora, né? Boric vai ter que fazer muitas políticas de compensação para uma população super sofrida, super esmagada, né? Uma taxa de suicídio super alta, uma taxa de desemprego altíssima e tal, quando é a herança dos governos de direita, né? E como Lula aqui, como aconteceu na Argentina também, né? Você, depois do Macri, de todo aquele massacre promovido por Macri, aquela política super neoimperialista, né? Vem um governo de esquerda, o governo de esquerda precisa compensar a população de alguma forma. O povo da direita chama isso de populismo. E a gente chama de quê? Né? A gente chama de quê? Salvar o povo? Mas o que você acha dessa confusão aí de termos que existe? Qualquer governo minimamente progressista tem que priorizar aquelas questões que mais afligem a população, né? É o desemprego, o salário. O Boric, ontem, no discurso dele, ele falou do problema da água, né? Foi muito sério no Chile, né? Então, ele se comprometeu com uma pauta ali de questões assim imediatas, né? Então, todo governo progressista tem que fazer isso, porque a população tem suas demandas, né, urgentes, e o Perón trabalhou muito essa pauta também, né, para ocupar o espaço político. A esquerda, digamos assim, chamada ideológica, não entendeu muito. O Partido Comunista, já dominado pelo stalinismo na Argentina, perdeu muito espaço. Perón ocupou esse espaço aí. Demorou muito tempo o Partido Comunista, só recentemente, para fazer uma autocrítica da sua atuação
em relação ao peronismo, porque, inclusive, o Partido Comunista na Argentina apoiou o golpe contra Perón em 1955. Então, são erros assim, históricos que o partido pagou caro aí na Argentina, né? O único partido, talvez na América Latina, os dois únicos partidos comunistas que têm base de massa popular é o do Chile, não é por acaso que chegou à presidência da República agora, é o do Chile, e, em segundo lugar, o do Uruguai. São os dois partidos que têm alguma massa popular e operária, né? Com central sindical, hegemonizando o movimento sindical, tem muita força, né? Então, esse espaço que se abriu depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória da União Soviética, muitos partidos comunistas não souberam aproveitar isso, principalmente nos países do terceiro mundo. Então, surgiram essas correntes nacionalistas que pendularmente gravitavam entre o nacionalismo burguês e nacionalismo revolucionário. Tem o Abdel Nasser no Egito, por exemplo. Então, no mundo árabe, surgiram muitas lideranças com esse recorte, né, semelhante ao do peronismo. Só que na Argentina, o Perón foi muito a fundo, né, em propiciar esse duplo poder, digamos assim, né, para o sindicato, para disputar o poder com a burguesia. Por isso que teve o golpe de 55. Né? E quando o Perón voltou, e aí eu chamo a atenção também que tem um movimento muito importante na Argentina, que tem intercâmbio com o PT do Brasil, com a juventude do PT, que é o La Cámpora. Né? A Câmpara. O La Cámpora é uma homenagem a um companheiro que ficou menos de 3 meses no governo da Argentina, e ele fez um monte de medida. Esse governo do Héctor Cámpora foi no primeiro semestre de 73, né? Um pouco antes até do golpe do Pinochet no Chile, ele adotou uma série de medidas que sacudiu a Argentina. Claro que ele renunciou para o Perón poder se concorrer, que o Perón estava voltando do exílio. Então, essas iniciativas da esquerda peronista sempre chamaram muita atenção do mundo, né? E, embora não resolvesse o problema das dúvidas, né, que pairavam em muitos setores da esquerda e pairam até hoje em relação ao peronismo, né? Porque o peronismo, é a luta de classe interna dentro do peronismo, né? O peronismo operário, revolucionário versus o peronismo burguês, que é uma contenda que não está resolvida. E, às vezes, até a Cristina Kirchner também tropeça em algumas falas, né, insinuando que é possível criar um capitalismo humano, um capitalismo bom, né? Essas ilusões que a massa operária, a massa popular, hoje na Argentina, que houve uma redução muito do número de trabalhadores operários em todo o mundo, na Argentina também, mas essa massa popular e operária, na base do kirchnerismo, é muito crítica também a essas posições meio frouxas assim, né? Dos dirigentes. Então, essa massa crítica que existe embaixo, na base do peronismo, que garante o avanço político para posições mais à esquerda do movimento. Certo. Vamos voltar para a Evita? Vamos lá. Porque a gente aqui, às vezes, tem uma falta de referência sobre mulheres na política, né? E na Argentina tem uma efervescência assim do movimento feminista, né? E a Evita Perón foi uma mulher muito amada, né, pelo povo, né? Uma pessoa muito próxima da base popular, né? Assim como Cristina, que foi primeira-dama, né? Depois foi presidente e senadora também, e agora vice-presidente da Argentina, né? Então, assim, uma figura emblemática, poderosa na Argentina. Inclusive, assim, a gente sabe que ela não foi candidata a presidente por uma questão jurídica, né? Pelo lawfare, por todo esse golpe, esse novo tipo de golpe que se criou, né? Que o imperialismo criou para acabar com os governos de esquerda na América Latina, que é pela justiça, né, e de uma forma assim confusa, juntando a justiça e a mídia contra as pessoas. Então, Cristina não foi candidata por causa disso, mas a gente sabe que ela tinha liderança para ser presidente, não só vice, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você acha disso, se você tem alguma história legal para contar da Evita ou da Cristina Kirchner.
Pois é, às vezes a gente fica assim reparando, né, como as nossas companheiras que militam no movimento feminista, né, nunca cita Cristina Kirchner, né, não é assim, até por uma questão de solidariedade é importante, né, assim, dá destaque, né, à, à trajetória da Cristina Kirchner, que é uma companheira, né, com todas as hesitações, às vezes políticas e tudo, uma companheira de esquerda, uma companheira da classe trabalhadora, né, uma dirigente, uma líder. E também é preciso dar destaque ao papel de Evita Peron. Evita Peron sempre desempenhou, né, um papel assim de protagonista no governo de Peron, sempre propondo, né, avanço na relação com o movimento sindical, com o movimento operário. Então, é preciso dar destaque o papel dessas mulheres aí, e Evita um papel de destaque na história, né, pela sua liderança de classe. Né? Ela foi uma líder da classe trabalhadora também, Evita Peron. Né? Então, não só a questão do papel da mulher, né, como dentro da questão de gênero, mas também o papel político, né, desempenhado por Evita e depois por Cristina Kirchner. Eu penso que, às vezes, falta um pouco de preocupação em dar a necessária importância, né, ao papel dessas companheiras que estão aqui na vizinha da Argentina, né? Estão aqui, né, do lado, entendeu? Então, é muito importante destacar o papel de Evita. O filme sobre Evita, né, que foi feito, que a Madonna fez Evita, né? Está longe de representar o que foi Evita assim, na Argentina. Né? Aliás, é muito difícil representar esses personagens. Né? A Madonna é uma musicista, né? Vocalista, cantora, também boa atriz, né? Mas você compara, você vê o Seu Jorge fazendo papel de Marighella aqui, a dificuldade, né? Tem um ator global fazendo o papel do... Esqueci o nome dele, né? Fez o papel do Luiz Carlos Prestes também, no filme Olga. Né? Muita dificuldade. Caco Ciocler. Até, até o Richard Burton, quando fez o papel do Trotsky, né? Ele teve dificuldade realmente de representar essas figuras, né? Nas suas diferentes dimensões, nas suas diferentes importâncias históricas. É uma dificuldade muito grande. Né? Então, a Evita, no cinema, ela não foi tão bem representada, mas na história ela está muito bem destacada pelo povo argentino. Afonso, outra coisa que eu queria lembrar, assim, é porque tem tanta coisa para falar que a gente fica meio confuso, mas, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma questão, assim, manda para a gente. A gente também, o Afonso vai publicar um artigo nos nossos meios aqui do Coletivação e no Brasil de Fato sobre o peronismo. Então, dá para tirar algumas dúvidas, mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda para nós, né, nos comentários que a gente vai respondendo, tá? Que eu estou tentando fazer um panorama aberto e contar um monte de coisa para vocês terem noção do leque aberto que é. Né? Afonso, eu queria voltar às questões mais polêmicas, assim, né? Essa questão do Partido Comunista Argentino ter tido problemas com Perón, essa questão do populismo e a questão da relação com as Forças Armadas, né? Que a gente tem conversado por vários assuntos, em vários lugares, assim, que é preciso trazer as Forças Armadas e promover uma simbiose entre as lutas populares e as Forças Armadas, porque as Forças Armadas são feitas do povo, né? Assim, então, a gente não pode sempre caracterizar as Forças Armadas como um papel de opressão, já que o povo está ali, né? Assim, aquelas pessoas que compõem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são pessoas que vêm do povo, né? Às vezes até de camadas bem populares, a grande maioria vem de camadas bem populares do povo, né? Assim, então,
queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí na história do peronismo, né? Porque teve idas e voltas da relação com as Forças Armadas na Argentina durante o período do peronismo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, de fato, né, as Forças Armadas argentinas têm um protagonismo aí na história do país, como tem também as Forças Armadas brasileiras, né? E sempre há essa indagação, né, sobre o papel das Forças Armadas, né? Nos anos 90, né, surgiram movimentos assim muito combinados, né, meio de direita. O Aldo Rico, né, que era um oficial das Forças Armadas, tentou dar um golpe, e tinha posições nacionalistas também, uma confusão política muito grande, porque, na verdade, as Forças Armadas não são um partido, né, mas, às vezes, agem como partido diante de uma necessidade, como foi em Portugal, o movimento das Forças Armadas, que derrubou a ditadura de Salazar, estava atuando como partido, era um movimento de oficiais das Forças Armadas, né? Com um recorte mais à esquerda, né? Então, na Argentina, o Perón veio daí também, claro que ele se descolou, ele virou um líder de massas, com recorte de dirigente, né? De esquerda, de democrático burguês, e as Forças Armadas fizeram movimentos aí, em 1955, tiveram protagonismo também para derrubar o Perón. Agora, quando o mundo tinha a presença da União Soviética, né? A União Soviética ela segue existindo do ponto de vista social, digamos assim, né? Da autoridade histórica através da Rússia, né? Mas a União Soviética física, né, sob a direção do Partido Comunista Soviético e tudo, foi extinto em 91. Então, antes, havia uma influência muito grande, né, dentro das Forças Armadas. Eu vejo que aqui no Brasil, esses oficiais que chegam ao generalato aqui, eles têm uma formação mais americanizada, realmente, né? Então, na Argentina acontece isso aí também, né? Quando a ditadura acabou na Argentina, as Forças Armadas tiveram um papel, porque a ditadura foi retomar as Malvinas. A CIA atuou diretamente na Argentina, né? Sim, várias vezes, várias vezes. Na primeira eleição de Perón, a chapa era coordenada diretamente a chapa de oposição ao Perón era coordenada diretamente pela embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires. Era descarado, assim. Então, quando teve a Guerra das Malvinas, né, a ditadura fez esse movimento para tentar se manter e acabou tendo efeito contrário. A ditadura se fragilizou muito dentro dos próprios quartéis. Então, a influência das ideias socialistas, quando tinha a União Soviética, era inclusive dentro das Forças Armadas, né? Era dentro das universidades, das carreiras de elite. Quando a União Soviética foi formalmente extinta, isso aí teve digamos assim, uma turbulência, né, nesse tipo de influência. Aqui no Brasil, esses oficiais generais que chegam a generalato, né, eles são muito, aquele ali é um filtro, né? Então muitos, a maioria, são influenciados pela academia estadunidense, né, militar, o SR, enfim. Mas é claro que o exército, em países como o Brasil, na Argentina, ele não pode entrar nessa onda, né, neoliberal, né, de extinção do Estado Nacional, que é a proposta do neoliberalismo, é passar por cima do Estado Nacional. Então, as Forças Armadas elas só têm sentido no Brasil, na Argentina, nos países da América Latina, nos países do chamado Terceiro Mundo, se existir Estado Nacional. Sem Estado Nacional, tchau. Para quê? Tem um exército da globalização, a OTAN, e é esse exército que vai, né, ter predominância, né? Sem o Estado Nacional, não tem Forças Armadas Nacional. Então, muitos oficiais, certamente, no Brasil, na Argentina, pensam sobre isso, né? E é óbvio que essas propostas neoliberais, né? Essas propostas que são comandadas, né, por uma política imperialista, acabam recebendo críticas aí também. Então, assim, a esquerda, dentro do PT, isso é uma discussão para mais de meio metro, né? A esquerda tem que saber fazer política, né? Com todas as carreiras de elite, a esquerda tem que fazer política, porque as Forças Armadas também têm um recorte de carreiras de elite com características próprias. Como você falou, muitos vêm sua extração dos setores populares da sociedade. É isso, o Exército tem 300 mil integrantes, né? A maioria cabo, soldado e sargento, e entre os oficiais também muitos saem de camadas populares. Então, tem que saber fazer a política aí, né? Com todas as carreiras de elite, né? Porque senão elas se voltam
se voltam contra o projeto progressista, né? De uma sociedade igualitária, justa, solidária, né? Acabam sendo utilizados, né, por esses mentores aí de políticas imperialistas e neoliberais. Então, é preciso abraçar essa tarefa, né? Que é uma tarefa que não é uma fórmula assim, né? Faz isso que vai dar isso, mas é uma relação política que tem que ser construída. Tá bem. A gente agora também vai fazer uma coisa, um desafio que eu estou propondo aos nossos convidados aqui do Coletivação. Toda semana, no nosso podcast, a gente vai dar uma dica de qualquer coisa. Um livro, uma série, uma viagem, uma comida, um filme, o que você quiser. Eu vou dar a dica primeiro hoje, Afonso, para você lembrar da sua, tá? Então, a minha dica é esse livro aqui, ó. Dá para ver? José Luandino Vieira, Nós do Maculuzu. Luandino é um angolano. Eu tenho lido bastante escritores africanos, assim, uma influência assim, de uma amiga minha que estuda literatura africana, que é super marxista, a Jaque. Depois, um dia a gente convida a Jaque para falar aqui com a gente, né? E esse livro é um livro fictício, assim, mas com uma história de 3 irmãos que vão construindo a sua vida durante a luta da libertação nacional de Angola, né? Então, assim, com todas as contradições ali, né? De 3 pessoas que foram criadas juntas e que tomam caminhos diferentes durante essa luta da libertação nacional, e cada um vai para um lado, e eles vão vivendo o amor entre si, as diferenças ideológicas e políticas entre eles. É um livro sensacional. E esse escritor é um cara muito interessante, assim, ele ficou muito tempo preso e escreveu uma obra literária grande, assim, durante o tempo que ele ficou preso, e são vários clássicos, assim, depois a gente conversa mais sobre eles. Mas, se alguém quiser ler esse livro, para dividir comigo, não é um livro fácil de ler. O prefácio é escrito por essa minha amiga, Jaque, e é sensacional. O prefácio já é sensacional, e o livro mais ainda. Então, recomendo. Você, Afonso, qual a sua recomendação da semana? A minha recomendação tem a ver com o nosso tema, né? Que é essa brochura aqui, de autoria de J. Posadas e de Leon Cristalli, exatamente sobre o peronismo. Está em espanhol. Tá? Então, quem está nos ouvindo aí não vai ver a capa, evidentemente, estou mostrando a capa aqui, mas acerca del peronismo, né? É um texto de J. Posadas e outro de Leon Cristalli, El Kirchnerismo, Transitoriedade e Transição. Né? Exatamente essa noção, né? Que é um processo de transitoriedade e de transição a uma nova sociedade. Então, nós temos que estar dentro dos movimentos, nós temos que estar dentro, junto com a classe operária, junto com a classe trabalhadora, para promover os processos de transformação, que não vem de cima para baixo. Então, o peronismo é um trabalho de base, né? A esquerda tem que estar aí presente para fazer o trabalho de base. E a origem operária de Posadas explica também por que nós, que militamos na Quarta Internacional Posadista, temos tanta identidade com Lula. Né? Então, o maior dirigente operário hoje do planeta é o Lula. Né? Por isso que foi na Argentina e sempre provoca essa comoção pela identidade de classe. Então, esse é o livro que eu recomendo, esse sobre o peronismo, né? Um texto de J. Posadas e Leon Cristalli. Pode ser pedido aí através do Coletivação, e que a gente manda, né? Que a gente articula aí para enviar, para fazer o Pix, etc. Tá? Esse livro custa R$20. Quem quiser pode comprar da gente, um valor de R$20, né? Aí é só mandar a mensagem para a gente e a gente entra em contato para enviar. Bom, caminhando para o fim, Afonso, eu queria te perguntar se você tem mais alguma coisa para falar sobre o peronismo que você acha que era muito importante, que ficou no ar durante a nossa conversa. E eu ia te pedir uma curiosidade sobre Posadas, mas eu acho que a gente tem que fazer, logo no começo de janeiro, um episódio especial sobre Posadas.
que você acha? Muito interessante, muito importante. Vamos fazer para o pessoal Fazer essa conhecer homenagem. esse companheiro que foi tão importante na Quarta Internacional, de uma origem operária, como nós já falamos, né? Então, eu queria saber se você tem alguma coisa ainda para falar. Não, a gente pode aproveitar que a data de nascimento de Posadas é 20 de janeiro, né? Então, podemos aproveitar essa data aí para fazer Legal. Pode pôr para quebrar, né? Especial sobre Posadas. Então, assim, o meu recado final é esse, é entender o peronismo para entender a dinâmica, né, de mobilização social, de aliança, né, a camponesa, operária, e dentro de um projeto de construção da Argentina, do Brasil, assim, de uma nova sociedade, né, através desse compromisso de classe que é preciso fortalecer e de um projeto nacional que é fundamental para cimentar essa aliança, né, dos diversos setores, dos diversos atores, né, não só dos sindicatos, como dos movimentos sociais, como intelectuais, universidades, cientistas, juventude, militares democráticos e nacionalistas, enfim. O peronismo é um processo muito interessante para a gente conhecer, para ver como é que se dá essa dinâmica, né, de frente única, de unidade de todos esses setores progressistas da sociedade para construir um processo de transição ao socialismo. Então, enquanto o Afonso coloca aí a nossa música final para fechar, eu queria dar um recado aqui. Primeiro é o seguinte, olha, curte a gente, segue, dá uma força, compartilha. A gente está querendo dividir com vocês os conteúdos todos e conversas legais sobre vários assuntos. E eu acho que aqui é um bom canal. Quem tiver alguma sugestão de algum tema, pode mandar para a gente. O último recado. A esquerda mundial, do Brasil e do mundo, precisa entender que, entre o povo e qualquer outra coisa, a gente tem que escolher o povo. Quem indica o caminho é o povo. E, às vezes, a gente não compreende o movimento, o processo da consciência de classe, mas ela está crescendo, ela vai crescendo como uma onda no oceano, né? Então, se a gente ouvir o povo e entender o povo, a gente vai pelo caminho certo. Não é isso, Afonso? É isso aí. A Argentina é um bom exemplo para a gente conhecer. A Argentina e o peronismo é um bom exemplo. Então, muito obrigada, Afonso. E vamos fechar aí com a música. Dá o crédito aí. Carlos Gardel. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platea los pies. Sentí que surgió la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra se busca y se logra. Vivir con el alma cerrada,